Os déficits temos conseguido andar lá todos os anos, dão mais de 0,5% ou mais 1%. Quer dizer, não conseguimos cumprir um objetivo sequer. A dívida pública, nunca percebi como é que se explicava que a dívida pública ia estacionar. Pois se nós continuamos a ter déficits, como é que a dívida pública não subia? Sem a economia crescer. Quer dizer, quando se olha ponto por ponto, explicar à senhora Merkel, ponto por ponto, isto não é o que pensam. O que se está a dizer na Europa a respeito dos grandes êxitos é uma mentira. É uma mentira. Desempregados, Dr. Frasquito, tem aqui um gráfico absolutamente assustador. Este gráfico mostra, estas barras azuis são as projeções para o desemprego do programa original, em maio de 2011. E depois as barras vermelhas são as atuais projeções de desemprego. Bom, isto a partir de 2012 é absolutamente assustador. Vamos lá ver, todos falharam. Absolutamente assustador. Temos de dizer a verdade, todos falharam. Desde o início do programa. Desde o início do programa. As negociações iniciais do todos programa. Falharam. Falhou a Troika e falhou o Governo. Está tudo e quem falhado. negociou o programa original? E quem negociou o programa original? Uma pergunta. Agora é a minha vez de lhe fazer uma pergunta. A Irlanda, em novembro de 2010... Eu não sou irlandesa. Não, eu sei, mas conseguiu 5 anos para pôr em ordem as suas contas públicas, até 2015. E nós, em maio de 2011, conseguimos 2 anos e meio. Como é que me explica isto? Eu não tenho explicação para isso, porque eu não sou economista, nem governante. Mas é que a Irlanda não tem metade dos nossos problemas estruturais e de competitividade. Irlanda tem Dr. Miguel Frasquilho, devolvo-lhe a pergunta. O senhor que foi secretário de Estado e que é um reputado economista, o nosso programa de ajustamento foi mal desenhado, já toda a gente o reconhece, e foi feito em cima do joelho a correr. Não será essa a explicação, a resposta? É possível. E então aí quem tem as maiores responsabilidades, provavelmente a Troika, não é? Sim, mas independentemente disso, errou-se... E quem negociou o programa acabaram por ser 2 delegações, uma liderada por Teixeira dos Santos e outra liderada por Eduardo Catroga. Sendo que o Primeiro-Ministro já veio reconhecer que na altura pediu mais um ano à Troika, na altura, em maio de 2011, escreveu isso no prefácio do meu livro. Exatamente. Reconheceu isso há 3 semanas. Exatamente. Que tinha pedido um ano a mais e que na altura isso lhe tinha sido negado porque as negociações estavam já muito avançadas. Pois, mas independentemente... Podia ter feito uma boa diferença. Independentemente desses erros do passado, hoje a constatação é essa. Nós não podemos é uma mentira que nós somos um aluno exemplar na Europa. Nada daquilo que estava combinado, tirando o passar-se, entre aspas, mais fome e comer menos importado, o resto não falhou. Não foi conseguido. Falharam os déficits, falhou a dívida, falhou o desemprego, e não temos condições de atração de investimentos. Quer dizer, todo o panorama económico e financeiro e social falhou. E, portanto, isso é que se tem que explicar à senhora Merkel, não é ao senhor Draghi. Porque a pessoa que manda nisto é a senhora Merkel. E este bom contacto... E o Dr. Medina Carreira acha que a senhora Merkel não sabe isso? Acho que a senhora Merkel não vai fazer nada antes das eleições alemãs. Então, aos ditos. Acho que ela não sabe. A senhora Merkel tem uma imensa impopularidade na Alemanha, não esperem que mude nada com as eleições. A senhora Merkel não sabe. A senhora Merkel não é um técnico lá de terceira que anda a ver estes papeluchos. A senhora Merkel... Olha que ela é doutorada em física nuclear. Com certeza, está bem, mas isso não quer dizer coisa nenhuma. Nós temos para cá tantos doutores que não sabem coisa nenhuma de nada. Deixe lá a senhora Merkel. É preciso explicar-lhe que nós andamos a mentir com estes grandes êxitos. Tem que se lhe explicar ponto por ponto. Mas não é o Dr. Medina Carreira que tem dito insistentemente que a opinião pública alemã não está disponível para dar mais um cêntimo aos países periféricos? Não é a opinião pública alemã para dar mais dinheiro. É para se fazer um acordo que seja praticável e útil. Porque isto de estarmos a dizer... O nosso Ministro das Finanças, quando contacta com o Sr. Schäuble, acho que lá os dois em uníssono dizem que está tudo ótimo. Portugal é um país exemplar, não é? Se eles pensam que isto é exemplar, não há nada a mudar. Não, mas o Dr. Miguel Frasquilho acabou há pouco de sugerir que Vítor Gaspar terá começado a aterrar na realidade. É essa a sua opinião? Não utilizou essa expressão. Eu não usei. Não, eu estou aqui... Não faça intriga. Não, estou a utilizar uma metáfora aeronáutica. Judite, qual é a sua opinião sobre o desempenho de Vítor Gaspar? Está muito... Eu já lhe disse há pouco, acho que ele tem sido essencial para nós recuperarmos a nossa credibilidade externa. Em grande parte é isso. A ele se deve. Mas em relação a olhar a realidade. Acho que nesta fase ele está muito consciente dos problemas que nós atravessamos, das nossas dificuldades, e já percebeu, penso também, que, como nós, ao fim e ao cabo, precisamos de tempo para aqui chegar, que sem nós deixarmos respirar a economia, este programa não funciona. Foi preciso, houve pessoas que perceberam antes, outras que percebem depois. A verdade é que eu penso que chegámos a um ponto em que todos percebemos isto. E todos inclui a Troika.
A Troika não pode deixar mas a de Troika compreender isto. Não interessa. A Troika não manda. A Troika é mandatada pela Comissão Europeia. Então falem com a Troika. Os grandes resultados que nós temos com a Troika. É o perceber. Estamos cada vez mais afundados. Isto são coisas para alta política. Não são coisas para baixa política e para técnica. Isto, o Ministro das Finanças, quando chegou ao Ministério das Finanças, devia saber, e sabia certamente, que o peso da despesa pública era 51% do PIB. E que as nossas receitas fiscais andavam por 30 e poucos. Uma pessoa que olha para isto, a primeira coisa que tem que fazer à chegada do Ministério é ir ver a despesa pública. Porque 51% de despesa pública num país com o nosso rendimento per capita não é sustentável. E ele não atacou isso. Não é minimamente sustentável. E por isso é que tudo se enrolou logo. E quando tomaram essa medida de cortar os subsídios ou suspendê-los, surgiu o Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional também ainda não leu a Constituição. É que o Tribunal Constitucional ainda não olhou e não percebeu que a Constituição era uma Constituição para moeda própria. Quer dizer, aquela Constituição não se pode aplicar capazmente, desconhecendo que nós tínhamos escudo quando a Constituição foi feita. Os compromissos que o Estado assumiu constitucionalmente são compromissos absolutamente inviáveis se não tivermos alguém a dar-nos dinheiro. Está bem, mas os juízes não ligam nenhuma a isso? Ligam ou não ligam. Isto é um problema de burrice ou de inteligência. Mas eu vou-lhe dar um as pessoas devem dizer aquilo... o nosso Tribunal Constitucional com uma decisão que o Tribunal Constitucional alemão tomou em setembro de 2012, em que tinha que decidir sobre a participação da Alemanha, sim ou não, nos fundos de resgate europeus. Como sabe, a opinião pública alemã, a maior parte dela era desfavorável à participação da Alemanha. Olhe se o Tribunal Constitucional alemão tivesse seguido, enfim, por razões de popularidade, imaginemos, a opinião pública alemã. Como é que seria? O que é que seria do projeto europeu? Bom, ruiria. Claro. Ruiria, como é evidente. Portanto, não pode ser feita uma interpretação estrita da Constituição. E eu penso que foi isso que o nosso Tribunal Constitucional fez. Nem fazem interpretação e não devia ter feito. Do meu ponto de vista, não devia ter feito. Até porque estes cortes não eram definitivos, eram provisórios. Não sei, lá está, não sei se eram até 2014 ou 2015, mas eles iriam ser repostos para dar tempo para que as medidas estruturais pudessem ser aplicadas. As medidas estruturais deviam ter sido aplicadas mais cedo. É verdade. Miguel Frasquilho, o Tribunal Constitucional não violou-se o artigo 13 ou o artigo 27. Isto, o princípio da igualdade, o princípio da proporção, são princípios que cada um atamanca, passa a expressão à sua maneira. Aquilo não tem rigorosamente nenhum. Tanto que neste último acórdão, quando toda a gente pensava, não conheço ninguém que não achasse inconstitucional aquela contribuição especial de solidariedade. Eu não conheço ninguém. Essa passou. Mas já se vê realmente o rigor com que eles leem. Dá a ideia que são medidas do lado da despesa é que eram inconstitucionais. Tudo do lado da receita passou sempre. Mas do lado da despesa nós temos de concluir, em termos institucionais, que andamos todos a falhar. Todos a falhar, e não é pouco. E é por isso que nós precisamos realmente de alguém lá fora que perceba que nós não estamos no mar de rosas. Nós estamos a caminhar para um problema provavelmente gravíssimo, que é o problema social, que não vai suportar este embate e este descuido por muito mais anos. Dr. Miguel mas é um problema europeu, atenção. Não é um problema português. Sim, mas na Europa, Miguel Frasquilho, só há 3 ou 4 penduras para essa expressão. Não, certo, mas eu tenho a sensação, e enfim, não fico satisfeito por dizer isto, mas penso que da mesma forma que Espanha e Itália, que estão com problemas, que não têm os da nossa dimensão, não têm a nossa dimensão, mas têm problemas, penso que vamos chegar à França mais cedo do que mais tarde. E nessa altura as orientações europeias vão ter que mudar, não há volta a dar. Claro, mas enquanto isso não acontece, nós temos o problema português. O que é que acha que devemos esperar desta reforma do Estado que tem que ficar decidida e apresentada à Troika nesta 8ª avaliação? Acho que muitas das medidas que foram apresentadas já na carta enviada à Troika no final de abril, salvo erro, têm que ficar contempladas nessa reforma do Estado, mexendo nas duas áreas principais, que são a área social e a área de funcionamento. Eu sei que é muito duro e muito anti-popular, é muito impopular estar a dizer isto, mas é de facto o que penso e acho que vai ser necessário. E ao mesmo tempo, eu penso que seria também necessário dar o tal sinal positivo à sociedade de diminuição, dentro do possível, dos impostos. Acho que seria fundamental. Acha que isso pode acontecer nesta 8ª avaliação? Se não acontecer na 8ª, eu espero que aconteça na 9ª. Espero que essa descida... Não, porque é importante que isto seja contemplado no Orçamento do Estado para 2014. Sem dúvida. Nós não resolvemos o problema com a procura interna. Não vamos ter procura, nunca procura interna, se não andar pelo zero ou pelo...
0,5%. Mas também não podemos continuar a querer que ela caia como tem caído nos últimos 2 ou 3 anos. Já ajustámos aí. Para aguentar 2 ou 3 anos, tudo bem. Nós não vamos pela procura interna porque ela foi sempre baixa. Concordo. Foi sempre baixa a procura. Nós temos que Mas também não pode cair mais, não é? Nós... Isso é o que eu estou a dizer. Ela tem vindo a cair. Todos. Ela tem vindo a cair. Nós, e esse é o capítulo de grande falha do Governo, é não criar condições de atração de investimentos. Concordo. E aí, mas tem-se mexido na legislação laboral, já está a própria OCDE. Não sei se serve. A OCDE já compararam com a República Checa, com a Hungria. Estamos a progredir. Não, mas alguém comparou? Quem fez o trabalho? A OCDE. Não, eu digo nós. Nós não sei, mas a OCDE... eu quero um trabalho feito aqui por um português que compara. Sobre isso. É que nós andamos a ver histórias da carochinha. A justiça, no licenciamento também houve progresso. O próprio Banco Mundial refere isso. O arrendamento é um problema que no essencial para a mobilidade é fácil de resolver. É o despejo. Eu não consigo perceber porque é que se leva tanto tempo para resolver o problema do despejo. É criar um processo especial. Venha cá, traga o recibo da renda. Não tem, vai lá a polícia para a pessoa fora. Mas tem que haver alguma sensibilidade social. Não se vai agora pegar num casal de 80 e tal anos e pô-los na rua. Não estou a falar desses. Eu estou a falar. O grande problema do arrendamento não é esse. O grande problema do arrendamento são as pessoas que não pagam renda, que podem pagar e não pagam. E ninguém quer arrendar. Eu tenho um apartamento em Cascais. Poderia arrendar se me pagassem. Se calhar está a pedir muito dinheiro. Não estou a pedir nada, nem pedi coisa nenhuma. Pois se calhar não arrenda porque está a pedir muito. Não é para dizer, esse é o grande problema e nós não conseguimos arranjar um processo rápido. Nós somos uns empatas. Autênticos empates. Miguel Frasquilho, desculpe você ser do partido, do Governo. Mas isso não... Para mim é indiferente. Nós, em todos os capítulos essenciais, passa a expressão, metemos água. Na despesa pública metemos água, na política dos impostos metemos água, no abandono do social sem uma visão unitária não metemos água, nas medidas de atração do investimento ou de remoção dos obstáculos, não fizemos nada. É o Ministro da Economia que fala sempre do licenciamento zero. Sido diferentes, mas não é de agora, é de há muitos anos, não é verdade? Mas então se é para continuarmos. Não tínhamos... Mas ouça, então agora que estamos no buraco ainda estamos a olhar para trás. Não, claro que não, mas é por isso mesmo que, olha, por exemplo, eu acho que uma reforma do IRC, por exemplo, acho essencial para atrair investimento, não acho que é uma... Quando diz reforma, é descida. Também descida. Também descida é essencial, sim. Ouça, como é que eu posso... É essencial. Não, ele não pode revelar porque ele faz parte da comissão. Não, mas podia dar a opinião dele que não teria que ser a notícia. Eu já o publiquei. Já tenho a opinião publicada sobre isso há muitos anos. Eu penso que uma taxa não superior a 15% seria essencial. Já desde há 10 anos que eu defendo isto. A minha versão do choque fiscal em 2002 era uma descida do IRC em 3 anos, de 30, na altura, 30, 25, 20, 15. E do IRS, também financiada com aumento de 2 pontos do IVA. Passar de 17 para 19. Quanto é que o IVA está? 23. Quanto é que está o IRC? 31,5. Sabe quantas taxas de IRC temos mais altas na Europa que nós? 4. Pois, como é que podemos então ser competitivos? E no IRS, sabe qual é? Temos 3 países com taxas mais elevadas. 3 países. E somos o país em que mais depressa chegamos ao último escalão. Acha isto sustentável? Olha, em relação ao IVA... Em matéria de política fiscal é uma lástima. Não vale a pena perder tempo. Deixa-me só mostrar esta figura. Isto é o esforço fiscal relativo, que é o quê? São os impostos que nós pagamos face ao nosso nível de vida. Nós ouvimos sempre dizer que estamos abaixo da média europeia. Não estamos, não. Estamos cerca de 20% acima. Claro. E só acima de nós, só Roménia, Bulgária, Hungria e Grécia. Sim. Todos os outros países têm um esforço fiscal relativo abaixo do nosso. Nós estamos cerca de 20% acima da média europeia. Espanha, por exemplo, que está cá em baixo, está cerca de 15% abaixo. Claro. Nós não podemos aumentar mais os impostos, temos que os descer. Em 99 andávamos pela média europeia. E em relação ao IVA, qual é a sua ideia de descida? Eu privilegiaria o IRS e o IRC. São os impostos diretos, aqueles que reconhecidamente mais podem fazer. Não acha que foi um erro o aumento do IVA na restauração? Com a perda de postos de trabalho que aconteceu, 100 mil desempregados? Olha, o Governo diz que as receitas aumentaram mais do que aquilo que tinha sido. Do que eles esperavam. Eu não tenho bem essa noção. As receitas podem ter aumentado, mas quanto é que custa 100 mil desempregados? Claro, até porque nós nos impostos em geral estamos já na parte descendente da chamada curva do Laffer, não é? Quanto mais aumentamos os impostos, a receita nunca aumenta aquilo que nós pretendemos. Claro. Portanto, eu privilegiaria. Mas como é que se pode levar a sério os decisores políticos para aumentar o IVA para 23 nos restaurantes? Aumentou-se.
Sim. Aumentou-se, pura e simplesmente. Saltou de 13 para 23. Na eletricidade passou de 6 ou não sei o quê para 23. Bom, não houve conversa nenhuma, não houve estudo nenhum. Quando se veio dizer, bom, é melhor revermos a taxa do IVA nos restaurantes, nomearam um grupo para trabalhar. Onde é que está ele? Você faz parte dele? Não.